Agora a gente só pede que todo mundo desligue os áudios. E aí, Mai, você aí na condução. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada à equipe do Salvador Airport pelo convite. Eu estou muito feliz aqui de termos esse momento de troca mesmo sobre o que eu venho aprendendo, né, sobre o papel da iniciativa privada no enfrentamento desse problema tão complexo que é a violência contra mulheres e meninas. E eu estou, inclusive, curiosa para saber o que vocês que chegaram aqui estão curiosos para saber, né? Como é que esse tema chega até vocês? Estou bem curiosa. Esse material foi preparado com carinho, né, por pessoas que trabalham comigo, e a ideia é que seja um bate-papo mesmo. Eu vou passar por vários assuntos e depois que a gente encerrar, a gente vai poder se aprofundar no tema que mais tocar a vocês. Beleza? Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar a minha tela, o arquivo. Um minutinho só. Logo, logo deve aparecer para vocês. O pessoal da técnica me confirma se está tudo certo, que agora eu vou colocar o arquivo no modo leitura. Tá sim, mãe. Deu, né? Maravilha. Então, essa conversa de hoje é como o Dani falou, né? Eu sou consultora na área de inovação social, estou defendendo minha dissertação dia 19, tenho especialização em gestão da inovação social, e esse tema de impacto social é algo que me atrai desde sempre. Daniela e eu nos conhecemos na iniciativa privada e nós duas dividimos essa paixão pela área de responsabilidade social, investimento social privado. E em um determinado momento eu realmente decidi sair e abrir a minha empresa e estou aqui há 6 anos nesse trabalho de aproximar a iniciativa privada da área de impacto social, especialmente em causas que me tocam bastante. Enfrentamento à violência é uma dessas causas, né, que eu tenho muita paixão por atuar. Eu vou fazer um panorama da violência contra a mulher, vou falar um pouco do investimento social privado, vou trazer alguns exemplos para a gente se inspirar, de ver como organizações podem se movimentar nesse sentido, né, se juntar a esse movimento e trazer alguns bons exemplos. No final, eu vou falar do projeto que eu coordeno, que é algo que eu posso falar com bastante propriedade, né, que eu acho que é um exemplo interessante de como a gente aproxima iniciativa privada, causa e força de vendas, que é um caso bem específico. Beleza? Então, aqui eu trago alguns dados para a gente entender, quando a gente está falando de violência contra a mulher, direitos da mulher, que a gente está indo muito além de violências físicas, né? A gente está falando de rankings de... Oi, alguém abriu o áudio? Bruno, você controla o áudio do pessoal, por favor? Obrigada. A gente está falando de ranking de desigualdade de gênero, né? O Brasil está na posição 90, caiu 11 posições em 2017. São demitidas de maternidade. A gente tem diferenças de rendimento de mulheres, né? A taxa de desemprego que é maior entre mulheres e homens. E aí, quando a gente coloca os marcadores de raça, isso se torna ainda mais grave. Desigualdade de horas dedicadas a afazeres domésticos também, que é o que a gente estuda como trabalho não remunerado, né? Qual é o custo social desse trabalho não remunerado e por que tudo que diz respeito a cuidado acaba caindo muito mais sob a responsabilidade de mulheres que homens, né? Todas as construções sociais de gênero que amparam esse tipo de construção. Trabalho doméstico, 96,9% são executados por mulheres, e desses apenas 40% são com carteira assinada, dados de 2017. No legislativo, né, somente 10,5% da Câmara de Deputados era representado por mulheres e 16% do Senado Federal. Esses números estão um pouquinho defasados, né, mas assim,
somos pouco representadas, apesar de sermos mais da metade da população. Nas empresas, a gente tem uma desigualdade também grande em relação a percentual de ocupação de cargos de gerência e cargo executivo. Quando a gente fala das 500 maiores empresas do Brasil, a gente está falando de somente 13% do quadro executivo ser composto por mulheres e 31% dos cargos de gerência. E quando a gente fala de mulheres negras, aí a gente está falando de 8,2% de cargos de supervisão, 1,6% dos cargos de gerência e 0,4% do quadro executivo. Então, é uma desigualdade muito grande e daqui para frente é bem importante que a gente tenha esses números em mente quando a gente está falando de violência contra mulheres e meninas, né? É possível que a gente se concentre na parte de violência doméstica, que é o que eu tenho mais domínio, inclusive, mas a gente vai ver que tem várias outras coisas que as empresas podem e devem fazer para reduzir essas desigualdades da porta para dentro. Quando a gente vai falar de assédio especificamente, 40% das mulheres de mais de 16 anos relatam já terem sido vítimas de assédio, e aí vai de comentários desrespeitosos, cantadas na rua, assédio físico, no transporte público, etc. E o mais comum, jovens de 16 a 24 anos e mulheres negras. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha, de 2019, mostra que a gente teve 4,7 milhões de mulheres vítimas de agressão física, que dá mais ou menos 536 casos a cada hora no Brasil. E a gente sabe que a pandemia exacerbou essa pandemia silenciosa que a gente já vivia, né, de violência e agressão. Mais de 70% dos casos de violência e estupro acontecem dentro de casa, né, são pessoas conhecidas. Então, a situação de confinamento realmente agravou muito a situação, porque você combina a presença constante junto com o parceiro, o agressor, com a mudança dos horários de funcionamento. Então, a situação ficou realmente crítica, e isso, enfim, empresas fizeram movimentos para ajudar a amenizar a situação, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, quando a gente fala de desafios para trabalhar com essa temática, o primeiro grande desafio é a compreensão social do tema. Porque, além de confusão conceitual, né, o que é assédio, o que é violência doméstica, o que é violência física, o que é violência cibernética, toda essa confusão conceitual, a gente também tem muita disputa política, semiótica, inclusive, em torno de significados de feminismo e machismo. A ideia dessa palestra não é a gente entrar nos diferentes feminismos, né, e toda essa discussão, mas eu acho que é importante a gente reconhecer que existe muita disputa política, muita disputa conceitual dentro do movimento e de pessoas que utilizam dessas disputas internas para tentar desqualificar o movimento e desqualificar todos os avanços históricos que foram conseguidos a partir de uma postura de entender que mulheres e homens precisam ser tratados como seres humanos de igual valor, né? E é interessante que esse relatório do GIF que eu estou referenciando, ele traz uma linha do tempo interessante de quais são os marcos civis e jurídicos relevantes para a gente entender essa temática, né? Às vezes a gente vê as coisas assim em 2021 como são e esquece que até pouco tempo mulheres não podiam votar, esquece que há 100 anos, para uma mulher ser professora, ela precisava assinar um termo que ela se comprometia a não se relacionar com homens, a não frequentar a sorveteria da cidade. Enfim, tem vários documentos que mostram que o avanço da mulher no mercado de trabalho sempre foi muito cerceado, né? Então, quando a gente fala de liberdade feminina, a gente está falando de algo muito relativo. O segundo desafio é o próprio aparato institucional, porque o aparato institucional que existe para garantir os direitos das mulheres é muito, muito, muito distante das necessidades reais. Se a gente pega um aspecto específico, que é a distribuição geográfica, a gente já vê o tamanho do problema, porque o Brasil é um país continental, um país muito complexo, muito profundamente desigual, né, como parte da sua constituição histórica, inclusive, é o país em que mais
mais tempo durou a escravidão, e isso deixa marcas profundas na nossa história, na nossa cultura, na nossa forma de conceber e conviver com o outro, o diferente. A gente tem equipamentos localizados em áreas de cidades que não precisam, por exemplo. É muito comum isso acontecer, especialmente em grandes metrópoles, e distante das pessoas que efetivamente precisam deles. Fora as inúmeras cidades do Brasil que nem têm nenhum mecanismo, nenhuma delegacia específica, centro de referência, né? Nada que possa lhe dar um apoio específico no que diz respeito aos direitos das mulheres. O terceiro ponto é a própria violência, que, como eu falei, é culturalmente muito enraizada dentro da sociedade brasileira, e a gente tem, né, uma sociedade que vitima mulheres. Somos um dos países que mais mata mulheres no mundo, somos o quinto que mais mata mulheres e somos o primeiro que mata a população LGBT. Então, isso é uma questão cultural que precisa ser encarada de forma bastante honesta, quando a gente for pensar em políticas e ações e tudo mais. E a parte do mercado de trabalho, né? Dificuldade de autonomia econômica para que as mulheres conquistem a sua independência. Mais uma vez, desigualdades sociais profundas, vulnerabilidades várias, que quando a gente aplica os marcadores de gênero e de raça, torna a coisa muito mais complicada. Até aqui tudo bem? Vamos passar. Então, a gente vai falar bastante aqui de investimento social privado, porque essa é uma ferramenta bastante possível das empresas atuarem de forma rápida, que é como é que a gente organiza os nossos investimentos sociais de forma a realmente causar um impacto. Como é que a gente sai de uma mentalidade de mitigar os efeitos danosos de uma operação ou de conquistar uma licença de operação, que ainda assim é importante, mas como é que a gente estabelece diretrizes para atuar de forma mais responsável, né, e mais estratégica, e articulando com o poder público, sociedade civil, academia, etc. Então, muitas das recomendações aqui passam diretamente pelo investimento social privado. E aí, qual é o papel da iniciativa privada, né? A gente vai falar de sociedade civil mais para frente, a sociedade civil já vem de forma muito heróica, inclusive, fazendo o papel do Estado, muitas vezes, no acolhimento e encaminhamento das mulheres. E qual é o papel da iniciativa privada no enfrentamento à violência contra a mulher? A primeira coisa é a gente entender que essa perspectiva de gênero nas organizações, ela tem uma vocação para ser vista de forma transversal. Ou seja, a gente não precisa colocar isso só na caixinha do investimento social privado. A gente pode olhar para as nossas próprias práticas internas de recrutamento, desenvolvimento, mentoria. Quando a gente pensa na parte de benefícios, por exemplo, que benefícios fazem mais sentido para mulheres, né? Mulheres que estão de licença maternidade, mulheres que precisam de apoio quando retornam da licença maternidade. Ou seja, existem inúmeros exemplos de áreas que podem ser profundamente mudados ou beneficiados a partir da adoção de uma perspectiva de gênero. E isso não só nos projetos, mas também nas ferramentas de gestão, né? Então, ter sempre esse cuidado de estar monitorando. Existem exemplos bem interessantes de empresas que fazem diagnósticos bastante completos em relação à situação das mulheres dentro da organização. E aí, por mulheres, eu estou falando mulheres cis, mulheres trans, tá? Não precisamos restringir aqui. Mas esse é o primeiro ponto, entender que a perspectiva de gênero pode beneficiar uma organização. O segundo ponto é o fortalecimento de lideranças e organizações de defesa de direitos das mulheres. E esse é um ponto bastante interessante. Como eu falei, a sociedade civil já trabalha de forma muito heróica, né? E existem organizações da sociedade civil, coletivos, ativistas, grupos de pesquisa em universidades que fazem muita incidência política e precisam de muito apoio. Nós não somos um país que valoriza muito a sociedade civil, e eu vou me limitar a falar isso para ser educada, né, nessa fala, mas assim, se a gente investiga um pouco mais fundo, a gente vê a quantidade de ameaças que ativistas sofrem, né, a necessidade de redes de proteção real, porque não é fácil ser ativista aqui no Brasil.
Então, o apoio institucional a essas organizações e apoio financeiro também é bem, bem importante. Outro ponto interessante é a inclusão das mulheres na esfera pública. De alguma forma, ajudar a apoiar espaços em que mulheres possam ser vistas, ou espaços que mulheres possam ser melhor representadas. E programas de formação e suporte a lideranças mulheres. E aí vale tanto dentro da empresa quanto fora. E existem exemplos interessantes de programas híbridos, né, que a partir das lideranças internas fortalecem lideranças externas. Isso é bem, bem interessante. Outro ponto crítico é sensibilizar a sociedade para essa mudança cultural em direção à equidade de gênero, né? E aí a gente está falando de desconstruções culturais. Eu lembro de um exemplo bem interessante de quando eu trabalhei no Instituto, que era a organização a associação que trabalha com construção civil, fazer pesquisas e treinamentos com funcionários dos canteiros de obra, por exemplo. Como é que você ressignifica essa cultura da cantada de pedreiro, sabe? Como é que a gente torna os canteiros de obra lugares mais propícios para a presença de mulheres? Afinal, já tem inúmeras pesquisas que mostram que mulheres são tão boas trabalhadoras da construção civil quanto homens. E se a gente está falando de acabamentos, elas são até mais cuidadosas, né? O trabalho final fica com melhor qualidade. Mas como é que a gente torna o canteiro de obras um lugar possível para mulheres estarem trabalhando e se sentirem respeitadas? E como é que a gente assegura que as mulheres que transitam próximas dos canteiros de obra também não sejam assediadas, né? Então, assim, sempre existe uma forma das empresas se mobilizarem em relação a esse tema da desconstrução cultural do machismo. Desenvolvimento de iniciativas de comunicação, campanhas mesmo, né? Existem inúmeras campanhas possíveis de serem desenvolvidas a partir do segmento de atuação da empresa, engajamento e envolvimento dos homens na reflexão sobre as relações de gênero. Mais uma vez, eu dei um exemplo que é bastante extremo, que é do canteiro de obras, mas existe discriminação, assédio em qualquer organização, de qualquer tamanho e em qualquer nível hierárquico, e é muito importante que a gente pense essas relações. Não é... Muitas vezes a gente pensa, as mulheres não querem se tornar líderes aqui, por exemplo, ou quando chega numa posição tal, elas não conseguem avançar. Mas será que a gente está olhando para todas as condições necessárias para que essa mulher queira estar nessa posição? Que apoios, que instrumentos de gestão estão sendo oferecidos para que ela aceite esse cargo de liderança, né? Então, é muito interessante, porque quando a gente pensa nesse tipo de ferramentas, benefícios, programas para as mulheres, a gente também está beneficiando os homens. Afinal, homens também têm família, homens também têm demandas pessoais, homens também têm demandas domésticas, né? Então, como é que a gente constrói ambientes de trabalho mais sensíveis a todas essas necessidades? No eixo de equidade de gênero no mercado de trabalho, tem tanto a parte de inclusão das mulheres, que é bastante importante, né? Pensar em processos seletivos específicos, se for o caso, ou ações de recrutamento específicas, mudanças nas políticas e práticas relacionadas às questões de gênero, como eu acabei de falar, e fomento ao empreendedorismo de mulheres. A gente tem alguns casos bem emblemáticos também de empresas que são muito fortes nesse processo. Eu acho que o Consulado da Mulher, da Consul, da Whirlpool, né, é um dos casos mais bacanas que a gente tem aqui no Brasil, que realmente já formou milhares de empreendedoras no Brasil e consegue vincular de forma bastante estratégica o uso dos produtos com o empreendedorismo na área de alimentação. Então, é um exemplo bem bacana de muitos anos de atuação que mostra que é sim possível fazer. E agora, dentro da área que mais me toca, né, lutar ativamente pelo enfrentamento às violências contra as mulheres. E aí tem vários exemplos possíveis. Um deles é o financiamento de equipamentos públicos voltados ao cuidado de mulheres vítimas de violência. O Instituto Avon lançou ano passado, financiou uma parte importante da Casa da Mulher Brasileira, em São Paulo, que é um equipamento público que concentra vários serviços para mulheres em situação de violência.
ele reúne atendimento psicológico, atendimento de assistência social, delegacia, um lugar para deixar as crianças. Esses equipamentos são muito raros no Brasil, muito raros, e precisam de apoio, porque, não sei se vocês já repararam, mas sempre que existe uma crise, alguma coisa assim, a primeira secretaria que tem os orçamentos brutalmente comprometidos é a Secretaria de Ações para as Mulheres. Isso quando elas existem, né? Porque em muitos municípios isso simplesmente não existe. Então, é investigar dentro dos municípios em que a gente opera que recursos existem para as mulheres e verificar se eles estão precisando de apoio e ver formas de fazer isso, né? Além da Casa da Mulher Brasileira, que é um modelo bastante interessante no Brasil, que outros tipos de serviço podem ser apoiados? Os próprios CRAS, os CREAS, as casas de passagem, as casas-abrigo. Existem muitos equipamentos que podem ser apoiados nesse processo. Campanha educativa, então, nem se fala, né? Muitas empresas agora estão nesse processo de fazer campanhas internas e externas, sensibilizando para esse tema, e a gente tem vários exemplos interessantes de campanhas bastante contundentes. O financiamento da produção de dados abertos sobre violência, isso é bastante estratégico, porque se a gente não tem como quantificar o problema, fica difícil convencer a sociedade da gravidade dele. Então, existem várias organizações que apoiam instituições produtoras de dados, como o Instituto Patrícia Galvão, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o IPEA. É muito importante que essas organizações tenham fôlego para produzir esse tipo de dados, para isso conseguir ser pautado na imprensa e a sociedade se mobilizar em relação a isso. Desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas à segurança das mulheres, desenvolvimento e apoio, né? A gente tem vários exemplos de iniciativas bacanas sendo apoiadas, como, por exemplo, o Mapa do Acolhimento, que é um mapa colaborativo que reúne voluntárias do Brasil inteiro na área jurídica e na área de apoio psicológico para mulheres em situação de violência. Então, eu entro no mapa, coloco a minha cidade e vejo que voluntárias estão à disposição e eu posso entrar em contato com elas e ser atendida de forma gratuita. Além disso, tem vários aplicativos também que estão sendo desenvolvidos para solicitar ajuda e fazer o link com a rede de apoio. Existem robôs agora que estão atendendo por WhatsApp, mas isso eu vou falar logo mais. E outra parte muito importante que pode ser feita é apoiar os operadores de política pública, com treinamentos e materiais que sejam de referência em outros lugares do mundo. Nesse sentido, o Instituto Avon também tem um programa bem interessante, que é em parceria com uma organização chamada Vital Voices, que trabalha especificamente com formação do sistema de justiça. Então, é um treinamento de 4 dias, em que a gente reúne operadores do direito, e aí eu falo promotoria, defensoria, advogadas, a gente tem também as psicólogas, assistentes sociais, a sociedade civil, para a gente ver o passo a passo de como você receber e manejar casos, e casos complexos, né? Porque a violência contra as mulheres é um problema muito complexo, que não exige uma resposta única, né? Tem que ser várias respostas coordenadas. Então, como é que quem está na ponta recebendo essa mulher pode fazer esse trabalho da melhor forma possível? Aqui tudo bem? São todos esses os eixos possíveis. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis do mundo em relação à proteção da mulher. E é engraçado, porque muita gente acha que a Lei Maria da Penha ela serve para punir os homens, mas não é isso. A Lei Maria da Penha ela é boa, ela é considerada uma das melhores leis do mundo, exatamente pelo tipo de recursos que ela prevê de proteção às mulheres. E ela torna crime violências que até então, e a lei já está com 14 anos, né? Até então não eram crime a violência moral,
a violência patrimonial e a violência psicológica. Violência física todo mundo conhece, né? Tapa, chute, empurrão, outros gestos físicos violentos, é aquilo que deixa marcas no corpo. Mas tudo isso a porta se abre com a violência psicológica, que são atos ou condutas que causem danos psicológicos à autoestima da mulher. E aí pode ser humilhação, ofensa, perseguição, chantagem. E é essa violência que nunca se apresenta de cara, né? É algo que você vai vendo ao longo do relacionamento. É aquilo que vai minando a autoestima da mulher e minando a confiança dela. E chega num ponto que ela se vê tão presa que ela não consegue sair. A gente às vezes pensa, por que uma mulher não sai desse relacionamento? Ninguém fica no relacionamento abusivo porque quer. Muitas vezes ela não consegue sair, porque ela já está com a autoestima tão fragilizada, ela já colocou tantas expectativas e toda a sua confiança na mão dessa pessoa que está destruindo a autoestima dela, que ela não tem musculatura emocional para sair. Por isso que quando a gente fala de enfrentamento à violência, a questão do apoio psicológico é muito importante. Uma mulher que decide romper o ciclo de violência, ela precisa estar muito forte para poder acionar a rede, pedir ajuda e enfrentar o processo. A denúncia não é um processo fácil, de jeito nenhum. É só o início de uma nova fase de violências e perseguições. Então, é muito importante que ela esteja em condições de fazer isso e não voltar atrás, como muitas mulheres fazem, né? Denunciam, mas ou não tem dinheiro para sair de casa, não tem dinheiro para se manter, ou não tem condição psicológica de estar longe do abusador, e aí retira a queixa, e aí é todo um transtorno. Outra violência prevista pela Lei Maria da Penha é a violência sexual. E isso inclui estupro marital, tá? Que é aquela relação não consensual que acontece mesmo dentro do casamento. Outra violência é a violência moral, difamação, calúnia, injúria, que prejudicam a imagem da pessoa. E aí, para todas essas violências, exceto a violência física, tudo isso pode ser feito de forma virtual também, tá? E a violência moral, ultimamente, tem tido uma dimensão muito grande na internet. E outra violência é a violência patrimonial, que é aquela violência caracterizada pelo controle dos bens da pessoa. Então, é aquela pessoa que controla o dinheiro da mulher, né? Ou o cartão que fica com a mulher, ou se existe uma briga, o agressor queima os livros da mulher, ou rasga as roupas da mulher, corta as roupas da mulher. São formas de você machucar a pessoa usando os bens ou os ativos dela. A gente pode conversar mais sobre esses tipos de violência depois, mas é só para dizer que a gente não está falando somente de violência física. E a Lei Maria da Penha permite recursos como o afastamento do lar, prevê a proibição de aproximação por um determinado raio, proibição de frequentar os mesmos lugares, proibição de manter contato e pensão alimentícia obrigatória. E outra coisa que a Lei Maria da Penha fez foi tornar crime coisas que antigamente você podia resolver dando uma cesta básica. Se agrediu uma mulher, você dá a cesta básica, isso está resolvido. Tem um monte de problemas na execução da lei, tá? Ninguém está negando isso. Entretanto, é preciso reconhecer que, do ponto de vista do que prevê a legislação, apesar de todos os ataques que a lei sofre, essa lei oferece recursos que até então eram inexistentes na legislação brasileira. E eu acho que agora a gente pode fechar esse parênteses e falar especificamente de casos que vale a pena a gente conhecer como inspiração. Beleza? Então, aqui são algumas iniciativas em colaboração entre empresas ou institutos empresariais ou fundações empresariais com organizações como ONU Mulheres ou como o Fundo Elas, que é uma grande referência brasileira no apoio a mulheres. Tem um edital, por exemplo, específico de gestão escolar para a equidade, né, Elas nas Exatas, um edital específico de apoio a mulheres pesquisadoras da área das exatas. Tem o edital Mulheres em Movimento, também com o Fundo Elas.
tem o Programa Marielle Franco de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras, junto com o Fundo Baobá. Ou seja, a criação de editais e identificação de talentos é um recurso muito utilizado por empresas para avançar a agenda nessa questão num sentido rumo à equidade de gênero. Um outro exemplo bastante interessante é o Você Não Está Sozinha, que é um programa que foi feito por mais de 30 empresas, depois que foi verificada a gravidade da situação da violência doméstica durante a pandemia, e o Instituto Avon coordenou, né, teve um papel de articulação importante, mas realmente é uma parceria de várias empresas para garantir apoio a mulheres que estão sofrendo violência nesse contexto de pandemia em 3 frentes. Uma das frentes é a ajuda material, ou seja, preciso sair de casa, não tenho como me manter, para onde eu vou. E aí, dentro dessa ajuda material, a gente tem, por exemplo, uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, que estava dando que forneceu, né, 50 cestas básicas ou vale-compras no valor de R$50, para a mulher usar como quiser em qualquer supermercado do Grupo Pão de Açúcar. Outra ajuda material simples, mas que é bem crítica, é o apoio da Uber. A Uber ofereceu uma quantidade grande de corridas de até R$20 para mulheres, porque a gente entende que a violência contra a mulher acontece, a violência física especialmente, né? Ela acontece entre 8 da noite e 8 da manhã. E é muito difícil você encontrar transporte público esse horário. Então, a Uber entrou com essas corridas, e aí, claro, só funciona em cidade que tem Uber, só funciona em cidade que tem delegacia, mas já é um avanço. Quando a mulher colocava o código específico que vem a partir de um determinado aplicativo, ela dizia que o destino era a delegacia, e aí essa corrida ficava gratuita, tanto a ida quanto a volta. É uma ajuda material simples, mas que pode fazer toda a diferença na decisão de uma mulher ir ou não à delegacia. Porque imagina, você está lá sofrendo uma agressão, você tem que se deslocar 9, 10 quilômetros para a delegacia mais próxima, e você ainda vai no escuro ficar na rua esperando um ônibus passar, sabe? Então, é uma ajuda bem importante, essa ajuda material. Tem um outro pilar que foi o da ajuda emocional, que aí teve parceria com o Mapa do Acolhimento, parceria com a Rede de Psicologia Viva, né, e várias organizações que trabalham especificamente com essa ajuda emocional e jurídica também. Tem a parceria com a Defende, né, que é a Rede Feminista de Juristas, ou seja, um monte de organizações organizações, coletivos, etc., que trabalham com esse eixo de apoio emocional. E a outra parte é a autorrealização, ou seja, uma vez que a mulher já atendeu essa parte material e emocional, como é que eu posso ajudá-la a sonhar? Então, tem um monte de empresas trabalhando questão de empregabilidade, de empreendedorismo, e de como essa mulher pode dar a volta por cima depois que ela passa por uma situação de violência. Eu acho que esse é o exemplo mais emblemático que a gente tem. Eu esqueci de mencionar um apoio bem importante também. O grupo Accor dos hotéis ofereceu também diárias para mulheres que estivessem precisando sair de forma emergencial das suas casas. Nem todos os municípios têm casas de passagem, e aí teve uma linha específica de apoio às casas de passagem, mas nas cidades que não tem, que tem hotel, né, alguns dos 180 hotéis da rede Accor, as mulheres puderam ir para esses hotéis também. Então, eu acho que esse é um exemplo bastante icônico de como a iniciativa privada pode se organizar para complementar serviços públicos defasados neste momento de pandemia. E esse movimento está muito junto com essa coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, que tem esse propósito comum de transformar vidas de mulheres, investindo em prevenção e cuidado dentro e fora das empresas. No lançamento, havia mais de 140 empresas presentes, hoje são mais de 110, se eu não me engano, empresas que fazem parte dessa coalizão,
e que, entre outras coisas, montaram um fundo de investimento social privado para apoiar as casas de passagem, as casas-abrigo em vários locais do Brasil. Então, se vocês buscam no Google Fundo de Investimento Social Privado, vocês conseguem ver as empresas que estão fazendo parte e como cada uma das empresas está revertendo parte das suas vendas para compor esse fundo. Então, a gente tem até empresa de assinatura de vinho, por exemplo, que se você faz um determinado tipo de assinatura, parte do valor é revertido para o fundo. Então, a gente tem vários exemplos criativos, né, de como você pode se somar nesse movimento. Segunda-feira, dia 8, foi anunciado que mais 30 empresas entraram na coalizão empresarial. Então, acaba sendo uma provocação muito interessante, né, de como é que a gente pode, dentro das nossas possibilidades como empresa privada, se somar nesse movimento. E aqui, como eu falei, né, o Fundo de Investimento Social Privado, Fundo de Governança Multissetorial e Multiempresarial, que tem várias formas de fazer parte, e aí eu deixo o link do site aqui depois no chat. E outra coisa bem interessante é a assistente virtual, que começou com a Avon, que funciona nesse número aqui do WhatsApp, 11 94494 2415. Esse é um número de WhatsApp que tem um mapeamento de toda a rede de enfrentamento à violência no Brasil. E ela também tem um recurso que é muito interessante e aperfeiçoado com o uso de inteligência artificial, que é, a partir de determinadas perguntas, ela consegue determinar o grau de gravidade da violência que está acontecendo e encaminhar para o recurso correto. Ou seja, uma mulher que está sofrendo agressão física precisa de um encaminhamento diferente de uma mulher que está suspeitando que está num relacionamento abusivo, que está só sofrendo violência psicológica, por exemplo. E por que é um WhatsApp? Porque muitas vezes a mulher não pode ligar e falar para 180, por exemplo. Então, quando ela adiciona esse número na agenda do Ângela, para todos os efeitos é uma amiga. É uma amiga com quem ela está conversando. E, na verdade, é um robô que vai fazer algumas perguntas, você vai responder sim ou não, e aí ela vai direcionar para o recurso mais pertinente dentro da região, dentro da sua rede. E o mais interessante da Ângela é que você pode usar tanto para você mesma, quanto para uma amiga. Então, às vezes, a gente fica aflito, né? Tipo, uma pessoa vem pedir ajuda pra gente, a gente não sabe como ajudar. Aí você fala, cara... Aí você abre o Ângela, e aí começa a fazer para as pessoas a pergunta, e aí, a partir da resposta, você consegue dar um encaminhamento adequado. Isso é, assim, um super recurso com as mulheres que eu trabalho, que são mulheres da força de vendas da Avon, né? E que, imagina, são 1.300.000 em todo o Brasil. E eu tenho um grupo específico de umas 50 com quem eu trabalho mais ativamente. E essas mulheres recebem demandas, assim, o tempo inteiro, imagine, né? E especialmente nas cidades de médio e pequeno porte. Então, é muito importante ter esse tipo de recurso para a gente poder dar os encaminhamentos adequados. E agora, falando do Juntas, que é o programa que eu venho coordenando desde 2018, junto com o Instituto, esse é um programa que materializa, né, o compromisso da empresa de apoiar e promover o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Então, ele é um prêmio, ele começou como um prêmio para identificar e celebrar essas mulheres da força de vendas. Depois do prêmio, existe uma capacitação presencial e online para nivelar o conhecimento de todo mundo em relação à temática, fazer o mapeamento das redes nas suas regiões, e fortalecer os projetos que elas trouxeram, projetos ou ideias. E hoje a gente também trabalha com uma rede de embaixadoras, ou seja, quem já passou pelo programa hoje compõe essa rede, e essa rede é absolutamente maravilhosa. Eu não sei se aqui tem mulheres, né? Depois se identifiquem no chat se alguma de vocês estiver aqui. São mulheres incríveis, conectadas, espalhadas por todo o Brasil, que estão realmente fazendo acontecer, né, nas suas cidades. E não só do ponto de vista de projeto, né, porque, como a gente falou, a violência contra a mulher é um problema complexo, que requer muita articulação. Então, muitas delas conseguiram construir articulações muito importantes nos seus territórios, inclusive a ponto de
fazer voltar o Conselho da Mulher, por exemplo, ou de pressionar uma prefeitura a criar a Secretaria da Mulher, por exemplo, ou de conseguir captar recursos para a construção de uma casa-abrigo e dizer, prefeitura, você entra com o aluguel do imóvel, eu entro com todo o resto, porque eu consegui captar esse recurso. Entende? Então, é muito interessante entender como é que mulheres fortalecidas, articuladas, empoderadas, conseguem transformar seus territórios. E aqui eu trago 4 histórias breves, e uma delas a gente vai conhecer um pouco mais em 3 minutinhos. Lusitânia, essa que está aqui no canto superior esquerdo, ela é de Presidente Tancredo Neves, uma cidade daqui da Bahia. Ela começou com uma ideia de trabalhar com mulheres e meninas e num bairro específico da cidade, e hoje ela já conseguiu ganhar alguns editais, ela já conseguiu lançar livro, ela foi finalista na categoria Educação do Prêmio Viva, que é um prêmio da Avon e da Marie Claire para identificar, né, lideranças femininas em todas as áreas, e ela foi a vencedora da categoria Educação, concorrendo com mulheres que também têm trabalhos incríveis em outras áreas, mas ela realmente mostrou que mesmo estando numa cidade pequena, é possível você montar coletiva, é possível você trabalhar com educação sexual de forma muito inovadora, sabe? Ela é realmente uma mulher fantástica. A gente tem também Priscila Venâncio, que foi finalista na categoria Revendedoras. Ela trabalha com atendimento psicológico em uma associação de bairro do município de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas, e essa mulher também move mundos e fundos nessa cidade. Ela trabalha especialmente com a temática de mulheres negras, né, e existe uma herança escravocrata muito grande nessa cidade, então o tipo de apoio que elas oferecem vai da ajuda material, a ajuda emocional, a essa parte de autorrealização também. Priscila é uma dessas heroínas que a gente se orgulha muito de conhecer. Veronique, nossa veterana no programa também, ela dedica a vida dela a transformar a vida de pessoas que já se envolveram com tráfico de mulheres, ou com aliciamento, ou com prostituição. Ela também faz parte do Conselho Municipal de Defesa das Crianças e Adolescentes, já foi candidata a vereadora no município de Cáceres, no Mato Grosso. E, recentemente, ela tem trabalhado muito com o enfrentamento da violência dentro de instituições religiosas, que é um tema difícil de trabalhar, né? É um tabu, muitas vezes, porque, enfim, violência envolve relações de poder, né? E quando a gente está em instituições religiosas que ainda tem o componente dos silêncios, né, dos mecanismos de proteção, etc. A gente tem acompanhado grandes escândalos nacionais, né? Então imagina como está tranquila a vida de Veronique ultimamente. E por fim, Adriana Reis, que também foi uma das vencedoras do Prêmio Viva de 2019. Ela começou com o projeto dela dentro da sala de aula. Dentro do Juntas, ela ampliou para a comunidade escolar. No segundo ano do Juntas, ela ampliou para a cidade inteira. E é um município de Califórnia, no interior do Paraná, é um município pequeno. E hoje ela é a vice-prefeita da cidade. Tamanho o impacto do trabalho dela, né? E a transformação que ela conseguiu causar na cidade. Então, assim como essas, nós temos outras 50, mas eu trouxe aqui somente como um exemplo de como dentro da nossa força de vendas, ou dentro do nosso próprio quadro de funcionários, podem existir mulheres incríveis, precisando de apoio, precisando de uma oportunidade ou de uma conexão, né, para realmente fazer as coisas acontecerem. E agora eu vou pedir a gentileza para Bruno compartilhar o vídeo com a história de Adrianinha. E aí a gente abre para conversa. Só me darei por satisfeita quando as vozes de todas as mulheres tiverem alçado o voo rumo aos frutos da igualdade. Na minha infância, eu sonhava em ter asas, pois tinha que andar 6 quilômetros de terra até a escola. Meus pais garantiam meus estudos com a enxada nas mãos,
e com as revendas de Avon conquistei meus diplomas. Mas ainda assim sentia minha voz tolhida em muitos ambientes. Um dia, conheci o prêmio Juntas Transformamos do Instituto Avon e plantei uma ideia: o papel da escola no enfrentamento à violência doméstica. Essa ideia floresceu e me fez enfrentar meu medo de avião. Fui ao encontro daquelas que usavam a voz para libertar outras mulheres. E voltei transformada. Através da arte, pude transmitir aos alunos e professores tudo o que aprendi. E juntos mobilizamos nossa cidade numa grande marcha pela mulher. Mas descobrimos que havia muitas dores em silêncio. Felizmente, o projeto se espalhou para outras escolas e municípios, levando esperança e assistência para cada vez mais pessoas. Graças a todo o apoio que recebi, nossos esforços foram premiados. E eu fui reconhecida como uma porta-voz. Então veio a pandemia. E com ela, o aumento nos casos de violência doméstica. Rapidamente, nos adaptamos ao ambiente digital para que as asas da mudança pudessem continuar seu trabalho. Mas era preciso ir além. Precisávamos de políticas públicas urgentes. Por essa razão, aquela garotinha que caminha para 3 quilômetros de terra até a escola, hoje é a vice-prefeita da cidade. Minha história é só um pequeno exemplo do que podemos realizar quando usamos nossa voz para elevar outras mulheres. Juntas, nos transformamos o mundo ao nosso redor. Por isso, nós precisamos muito ouvir a sua voz. Muito obrigada, Bruno. Super bacana. O chat está aqui meio mudo. Não sei se ele está mudo, com tantas coisas que a gente ouviu. Mas, assim, eu acho, para mim, particularmente, né, que vim dessa área de responsabilidade social e que realmente me toca, foi super valioso, né? A gente está numa organização bem nova aqui na Bahia, né? A Vanci chegou aqui há muito pouco tempo. Estamos construindo tudo do zero, assim, procedimentos, processos, planos, né? Até o ano passado, a gente tinha 50% da nossa equipe, né, da nossa força de trabalho feminina, então a gente tinha quase 52%, 53% de mulheres e homens, ficava sempre muito ali nivelado. A gente teve agora, há muito pouco tempo também, tivemos que mudar o formato de contratação, né, dos bombeiros, né? Antigamente a gente contratava os bombeiros de fora, e então agora eles são nossa força de trabalho. Foi um grande esforço para a gente trazer bombeiras mulheres, né? Isso baixou, na verdade, o nosso indicador da quantidade de mulheres dentro do trabalho, mas a gente também entende, né, que, bem, elas precisam chegar, a gente precisa ter mais mulheres ali naquele espaço, né? E elas, inclusive, estão participando da nossa campanha aí do Mês da Mulher, né? Com áudios, falando um pouco como é que é o dia a dia delas. Temos lá mulheres líderes. Então, para mim, particularmente, aqui no aeroporto, a gente tem uma grande jornada pela frente, apesar de ser um cuidado muito grande que a gente tem desde a contratação das pessoas, né? Esse olhar para na hora da seleção, né, para a gente ter aí o mesmo número, mais ou menos, de pessoas participando, para dar oportunidades meio que iguais, né, para ambos os sexos, por exemplo, e aí falando de mulher de uma forma mais geral, como você colocou,
Mas mesmo assim, eu acho que todas essas coisas que você trouxe, mais, né, de instituições aí é muito mais tempo trabalhando com isso. Para mim, pessoalmente, que tenho uma vontade muito grande de a gente começar a fazer mais coisas aqui dentro do aeroporto, né, foram muito importantes. E aí eu queria abrir, ver se tem alguém por aí que tem vontade de fazer uma pergunta, talvez perguntar das redes de apoio local, né? Por exemplo, instituições aqui na Bahia que a gente possa contar, ou que, no caso de a gente conhecer alguém, ou ter alguém que está passando por algum tipo de violência em casa, né? Como a gente conduzir esses processos quando eles acontecem, né? Junto de você. Porque enquanto a gente fala que eles estão lá, eles não são muito, a gente sente assim, não é muito problema meu, né? Mas quando chega assim junto de você, que a pessoa chega aflita e lhe pedindo ajuda, né? O que exatamente a gente, né, poderia fazer? Ai, Dani, eu fico muito feliz que a empresa tenha chegado aqui já com essa preocupação, né, de monitorar esses indicadores e mesmo em áreas tão dominadas quanto a área de ser bombeiro, né, que esse esforço de trazer mulheres seja parte da preocupação da empresa. Isso demonstra uma sensibilidade absurda. E isso da equidade realmente é uma jornada, né? Eu acho que a gente dificilmente vai chegar no nível ideal, não existe ideal, né? A gente vai sempre identificando formas e formas de melhorar. Então, eu fico muito feliz de trazer algumas inspirações aqui. Eu vi que a Silmara comentou no bate-papo que está sem palavras, emocionada e tal. Fico muito feliz, viu, Silmara? Olha, a Silmara trabalha na área de RH da Vansi Energia, né? Que é uma das empresas do grupo Vansi. Para a gente é uma alegria enorme ela estar aqui hoje, porque a gente quer fazer trabalho juntos, né? E a gente quer que das próximas vezes a gente possa compartilhar realmente com mais gente e fazer uma força-tarefa Brasil, por exemplo. Por que não, né? Somos aeroporto, mas fazemos parte de uma mesma rede. E talvez pensar em coisas conjuntas mesmo, né? De repente a gente ser signatário, né, da coalizão, enquanto empresa. Eu acho que isso já é um passo super importante, né, para nós enquanto corporação. Aqui tem vários colegas aqui participando, né, homens, tanto feliz como o que tem um monte de homem. E a gente sabe que para a gente, e você sabe também, Maia, aquele negócio de você começa uma instituição e você matando um leão por dia, né? Você tem que fazer a coisa rodar, Exatamente. tem que ter os processos para fazer a coisa rodar. E aí, em seguida, quando você começa a relaxar um pouco mais e as coisas estão acontecendo como elas têm que acontecer, a gente precisa pensar em outras alternativas, em outras coisas e ir avançando. Sim. Então, eu acho que para mim, pessoalmente, foi uma inspiração enorme. Eu sei que tem pessoas aqui que estão participando, assim, que compartilham muito desse desejo, que é o mesmo meu, né? Que é o do presidente, que estava aqui. Eu não sei se ele ainda está, porque ele tinha uma reunião, mas é isso. Então, vamos lá. Incrível. E agora eu vou responder a sua pergunta, né? Que é quando alguém vem pedindo ajuda para a gente, o que é que a gente faz? O mais essencial, e muitas vezes é o mais difícil, é a gente escutar com o nosso 100%, sem julgar. Mentira que Rodrigo tá aqui. Oi, Rodrigo! Quanto tempo! Meu Deus, que mundo pequeno. Estou aqui te prestigiando. Meu Deus, quanto tempo, que alegria. Então, o mais difícil é a gente ouvir a pessoa sem julgamento. Por quê? Muitas vezes, quando as pessoas falam com a gente não está ouvindo, a gente está formulando a resposta na nossa cabeça, né? Ainda mais quando alguém está numa situação de ajuda. Você fica, ai meu Deus do céu, para onde eu mando? Ai meu Deus, ela não devia estar nessa situação. Como é que. Sabe? A gente fica com a nossa própria conversa mental e esquece que o que a pessoa está mais precisando é de apoio nesse momento. Esse é o primeiro ponto, ouvir. Uma vez que a gente ouve, é muito importante que a gente seja humilde o suficiente para fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer por você? Ao invés da gente assumir que já sabe o que a pessoa precisa, a gente abre esse canal para dizer o que é que eu posso fazer por você hoje, agora. Muitas vezes a pessoa, quando está no meio de uma crise, não está no seu melhor estado mental para tomar grandes decisões. E a gente, no nosso impulso de querer ajudar, quer que a pessoa decida largar casamento, largar filho, denunciar,
mudar de casa, tudo naquela hora. A hora que o estado mental dela está o pior possível. Então, a gente precisa segurar as nossas próprias expectativas de ajudar e realmente se colocar à disposição da pessoa. Dificílimo, tá? Não é fácil. Eu sei que o que eu estou falando não é simples. Mas uma vez que a gente abre essa porta de contato, a gente precisa entender que a pessoa pode estar em diferentes fases do ciclo de violência. Existem alguns estudos que mostram que a violência doméstica ela tem uma natureza cíclica ou de espiral. Existe uma agressão que é grave, que a pessoa pede desculpa, e aí depois vem o pedido de desculpa, que é a fase da lua de mel. Aí vem flores, aí vem a promessa de que vai melhorar, isso e aquilo. E aí a pessoa que pediu ajuda já compra aquela conversa, aquela ilusão de novo, já corta contato com a pessoa que ofereceu ajuda, porque fala assim, não, acabou, dessa vez vai mudar. E aí vem a fase da lua de mel, aí depois a tensão começa a se acumular de novo, até que chega em outra agressão. E aí na outra agressão, pode ser que a pessoa precise pedir ajuda de novo. E o que é que acontece? À medida que o tempo passa, esse giro vai ficando mais frequente e mais grave. Uma agressão que era jogar alguma coisa na direção da pessoa, sem pegar nela, pode se tornar pegar no braço, pode se tornar pegar no ombro. Por isso que quando a gente fala do nível de gravidade, tem algumas perguntinhas que ajudam a gente a pré-estabelecer o risco de feminicídio. Uma clássica. Pegou no pescoço, alerta máximo. Uma pessoa que briga pegando no pescoço não tá mais para brincadeira, sabe? Grandes chances da próxima agressão ser a última. Então, é importante que quando a pessoa chega para a gente pedindo ajuda, a gente mantenha o canal aberto, livre das nossas próprias expectativas. Porque provavelmente ela vai voltar para a relação, vai se passar um tempo, e depois ela vai precisar pedir ajuda de novo. E de novo, e de novo, até que ela consiga enxergar que precisa sair. E nesse momento é importante que ela saiba que a sua porta não está fechada. E até lá é importante que a gente direcione ela para os órgãos que podem dar um apoio emocional para ela. Aqui em Salvador a gente tem o Loreta, que eu acho que é a grande referência, o centro que a gente direciona as mulheres e chegando lá, mediante agendamento, elas fazem uma entrevista com a assistente social e recebem todo o apoio para, no tempo delas, tomarem as decisões que precisam ser tomadas. E eu falo isso porque eu encaminho mulheres para o Loreta com alguma frequência e eu acompanho. Tem mulheres que eu já encaminhei para o Loreta há 8 meses e ainda não saíram do ciclo de relacionamento, mas elas sabem que lá elas vão ter as informações que elas precisam para se fortalecer nessa decisão. Quando a pessoa quer denunciar, aí tem que ir para a delegacia mesmo, né? Aí a delegacia específica, nos horários de funcionamento. E é muito importante que essa mulher não vá sozinha. Então, se você puder acompanhar a pessoa ou levar um advogado ou advogada nesse processo também é bem importante. A gente tem alguns coletivos aqui em Salvador de advogadas que trabalham especificamente com isso. Eu acho que o Tamo Juntas de Laina é um dos mais emblemáticos, né? O Tamo Juntas é realmente sensacional, porque ele junta orientação jurídica, assistência social e apoio psicológico para as mulheres. E é isso, é garantir que a mulher ela não está sozinha, porque você dá o depoimento para uma pessoa que pode estar digitando num sistema que está falhando, sabe? A pessoa já está cansada no plantão, pode escrever errado as coisas que você falou. Então, se tem alguém com bom estado mental para dizer, não foi isso que ela falou, é desse jeito, isso pode fazer toda a diferença na hora que você precisar anexar essa denúncia, né? Num processo. Enfim, são coisas simples, mas vou ver se tem mais dúvidas aqui. Senão a gente continua falando disso até o final. Eu sei que tem Márcia aqui, não sei se Marcinha tem dúvidas, Isabela. A gente tem aqui, a gente estipulou aqui um horário para a gente ficar aqui até mais ou menos umas 4h10, né? Então, fiquem à vontade aí. Maíra é especialista nesse caso. Exatamente. Os meus contatos estão aí. O meu Instagram foi marcado na divulgação do
do aeroporto, então eu estou realmente à disposição. Estou muito feliz, Dani, e a todos que participaram. Eu realmente não imaginava que ia ser uma sessão tão cheia, então eu estou muito feliz que o tema interessou e estou feliz de ver os retornos aqui, tanto do Adailton, a Fernanda, Elisângela. Realmente, o enfrentamento à violência contra a mulher é uma causa complexa, mas é uma causa que precisa de todos nós, né? Tem espaço para todo mundo atuar. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre isso, eu estou completamente à disposição. Beleza? Então, beleza. Então, Mai, a gente finaliza aqui. Eu agradeço você demais, né, por ter aceitado o convite. É uma semente que a gente começa a plantar aqui internamente, né, dentro dos nossos grupos de trabalho. Lembra todo mundo que está aqui ainda participando que o Elas no Controle, né, segue até o final do mês. A gente tem aí Érica Capinã, uma pessoa super historiadora, especialista em cultura afro-brasileira, especialista em gestão pública de gênero, né? A gente quis trazer mesmo essa multiplicidade de mulheres, né? Em diferentes áreas para a gente falar desse tema, né? Porque às vezes a gente acha que, principalmente quando a gente está em corporações, onde a gente já tem muitas mulheres, né? Que as mulheres já estão aí avançando dentro das suas áreas, e a gente esquece de falar que a gente, como pessoa, também como cidadão, a gente tem um papel muito importante nessa questão dentro do trabalho e fora do trabalho também. Né? E aí, dia 29, a gente tem aí a promotora de justiça, a doutora Lívia Santana, quem já teve a chance de ouvir ela falar, ela realmente é incrível. E aí, esperando vocês aí nas próximas lives. E Maíra também está convidada aí, querendo aparecer. A porta está aberta. Aliás, maravilha, agradeço. Abertas, né? Agradeço demais. Gente, muito obrigada pelos comentários de vocês no chat, gente. Adorei, adorei. Precisando de mim, tô por aqui, viu? Grande beijo e ótima tarde a todos. Grande, gente. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Mai. Jader me fez um convite aqui, eu quero, viu? Um dia de bombeira pós-pandemia. Adorei. Quero sim. Maravilha. Jader é o líder dessa área. Teve um papel importantíssimo na contratação dos bombeiros e das bombeiras, principalmente. Assim, e eu sei o quanto ele buscou essas bombeiras no mercado, né? Ele junto com a área de RH. Então, assim, a gente tem líderes bombeiras. Fizemos entrevista com algumas que vai sair aí nas redes sociais e nos áudios, então vocês aguardem, porque Jader não está brincando, não. Ele está colocando as meninas na fogueira mesmo, né? Para elas brilharem, com certeza. Arrasou, mas sim, separa um uniforme pequeno, porque a minha altura é tipo assim a de Dani, sabe? A gente é gente pequena, de tamanho só, viu? Exato. Maravilha, gente. Um grande abraço, boa tarde a todos, viu? Um beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau. Beijo, tchau.